Olá, eu sou a professora Camila, professora voluntária do Som de Missão, sou professora de clarineta e eu estou aqui hoje para falar um pouquinho desse instrumento que você já foi apresentado, que você já conhece um pouquinho, mas eu estou aqui na nossa primeira aula do estudo dirigido para relembrar algumas coisas que já foram faladas e também comentar um pouquinho mais sobre esse instrumento maravilhoso que você escolheu e agora tenho certeza que vai se desenvolver. Bom, a clarineta é um instrumento de sopro, né? Da família das madeiras, e ele é composto por algumas partes, né? Por 5 partes. A campana, que é essa partezinha aqui de baixo, o corpo inferior, o corpo superior, o barrilhete e a boquilha. Essas são as partes que formam a clarineta, né? É um instrumento também chamado de palheta simples, porque ele tem uma única palheta, né? Existem outros instrumentos de sopro que têm, né, duas, como por exemplo o fagote, o oboé, que também são instrumentos de sopro. O oboé, inclusive, parece muito com a clarineta, mas falando da clarineta, é um instrumento de palheta simples. E basicamente você precisa assoprar, né, para emitir som na clarineta. Óbvio, não é como a flauta doce que você simplesmente assopra e sai o som. Na clarineta, como no saxofone, no trompete, nós precisamos de aprender a maneira certa de pegar no instrumento, de pegar na boquilha, né, e emitir o som. E isso nós chamamos de embocadura. E existe a maneira certa de fazer e a maneira errada de fazer. Você já foi iniciado, você já aprendeu, mas eu gostaria de reforçar algumas coisas muito importantes nesse início. Bom, como eu já falei, né, o clarinete é um instrumento de sopro, é um instrumento melódico, ou seja, nós fazemos uma nota de cada vez. Então, diferente, por exemplo, do piano, que toca vários tons, nós, clarinetistas, tocamos uma notinha de cada vez. Então, para a gente ter a harmonia, né, uma coisa que você vai aprender mais pra frente o que é, que são várias notas ao mesmo tempo, nós precisamos de vários clarinetistas, cada um fazendo uma nota. Bom, vamos falar da embocadura, né? A embocadura do clarinete, ela é simples, né? E você já aprendeu. Então, você precisa posicionar os seus lábios aqui, ó, na parte inferior, na pontinha da palheta, e apoiar o dente na parte aqui de cima da palheta, né? Não é os lábios, tem gente que no iniciozinho apoia o lábio, não é o lábio. Você vai apoiar o dente aqui, ó, bem nessa pontinha, e apoiar o lábio na parte da palheta, tomando muito cuidado, porque a palhetinha ela é muito frágil. Então, nesse iniciozinho, é normal que você não tenha muita noção disso. Então, você precisa ter muito cuidado, porque ela é muito sensível. E sem palheta não tem clarinete, porque a palheta é a alma do nosso instrumento. Bom, então, falando da embocadura, você tem um exercício para fazer, né? E trabalhar a embocadura. Então, a gente vai posicionar o clarinete na boca e vai fazer a nota sol, né? A nossa aqui, sol na posição toda solta. É uma coisa muito importante sobre a posição das mãos no clarinete. É um instrumento com muitas chaves, então você olha de início assim, né? E você toma um susto. Mas, nesse primeiro momento, a gente tem que tomar cuidado para não esbarrar nas chavezinhas. Mais pra frente você vai pegar, né, ali a distância certinha e isso não vai ser um problema. Mas nesse primeiro momento você precisa manter a sua mão em formato de C, né? Assim, no corpo do instrumento. Apoiar o dedo a sua mão direita nesse apoiozinho aqui, ó, que tem do clarinete. Ele foi exatamente feito para isso. Se tiver frouxo, você pode pedir pro seu professor apertar, porque tem alguns clarinetes hoje em dia que isso é regulado. Se o seu clarinete for fixo, é só você apoiar o dedo aqui, as suas mãos, né, em formato de C. E na mão de cima, né, na mão esquerda, é exatamente aqui, ó, embaixo dessa chavezinha, que você vai apoiar o seu dedão.
Então, é dessa forma que você vai segurar a clarineta. E como é que a gente vai fazer esse exercício para a embocadura? A gente vai pegar a nota Sol, né? A nota Sol nessa posição aqui, ó, clarineta toda solta, dedos apoiados, mas não pode apertar nada, porque senão vai sair, né, as outras notas. E nós vamos assoprar. Respirou. Agora você. Muito bem. Agora a gente vai fazer essa nota Sol pensando na duração, né, de uma semibreve, ou seja, alongando esse som por 4 tempos. Então vamos lá? Agora você. 1, 2, 3, 4. Muito bem. Agora vamos fazer mais uma vez. 1, 2, 3, 4. Agora você. É muito importante você prestar atenção em alguns detalhes quando você estiver fazendo esse exercício. Primeiramente, na posição das suas mãos. Não é porque o clarinete, né, a gente está fazendo a nota Sol, que é a posição toda solta, que eu vou ficar com a mão muito aberta. Por quê? Mais pra frente, nós vamos fazer outras notas. E se você tiver com a mão muito aberta, acostumado a fazer esse som com a mão nessa posição, vai ficar muito difícil. Outro detalhe muito importante. Cuidado com a mão direita. Por quê? Você está com a mão aqui. Então, por um acaso, você pode esbarrar em alguma dessas chavezinhas aqui, que você ainda não criou uma memória para entender, né, para perceber a distância. Então, nesse iniciozinho, a gente tem que prestar atenção nas mãos, manter as mãos o mais perto do corpo do instrumento possível. Então, não deixar as mãos assim, apoiar o dedão aqui, ó, na parte de baixo desse suportezinho, né? E não apoiar os dedos nas chavezinhas do instrumento. Esse exercício serve, como eu já falei, para limpar a nota, para limpar o som. Isso é muito importante porque vai tirar aquele sonzinho inicial do instrumento, aqueles primeiros sons que não são bonitos. Então a gente precisa trabalhar cada vez mais, e a nota Sol porque é a posição mais fácil de fazer da mão esquerda, que é a mão que a gente aprende as primeiras notas musicais.